Olá, amigos. Tem uma notícia importante referente às profecias. Vamos orar. Senhor Deus, tenha misericórdia de nós, nos fortaleça para os últimos dias. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Aqui chegou em minhas mãos um aviso sobre a PL, Projeto de Lei 3.346 de 2019. O texto diz o seguinte: nesta quarta-feira, dia 6 de março, a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal votará o Projeto de Lei 3.346 de 2019, que permite folgas em dias ou períodos considerados sagrados para trabalhar o servidor público. Então, aqui está falando de uma lei, que permite separar dias de folga no trabalho conforme a crença religiosa, ok? Vamos dar mais uma olhadinha aqui na PL e vamos ver como isso é uma questão profética. Projeto de Lei 3346 de 2019. Autor: Rony Queiroz, PDT, Pernambuco. Esse projeto de lei vai alterar a Consolidação das Leis Trabalhistas, CLT, aprovada pelo Decreto de Lei número 5.452. Qual que é o objetivo desse projeto? Aqui está dizendo que altera o artigo 66 da CLT para assegurar a prestação alternativa ao empregado, em virtude de escusa de consciência, quando seu dia de guarda religioso coincidir com o dia de trabalho e dar outras providências. Vamos lá. Recentemente foi colocado aqui no canal que os sindicatos eles receberam poder, de acordo com os representantes das empresas, e os representantes, claro, dos trabalhadores e os representantes do governo. Essas três partições fizeram um acordo para que aquelas profissões que precisa abrir aos domingos não ter a intermediação dos sindicatos, mas porém outras profissões os sindicatos entraria naquela questão de escolher se o trabalhador vai folgar ou não aos domingos, Ou seja, uma lei que deu poder, foi assinada uma portaria do trabalho que deu poder aos sindicatos, excluindo 200 profissões do setor do comércio. Porém, esse projeto de lei aqui, ele é uma coisa mais direta e mais específica. Ele está falando justamente da pessoa, que guarda algum dia sagrado, seja a sexta-feira, seja o sábado, ou seja o domingo. Se esse dia sagrado coincidir com o dia de trabalho dele, ele vai ter direito à folga por escusa de consciência. Normalmente quem está vendo essa lei vai ver que é uma questão boa para os adventistas. Por quê? Por que vai ver que é uma questão boa para os adventistas? Porque tem a questão da guarda do sábado. Porém, meus irmãos, não é bem assim que as coisas funcionam. Estamos vendo que aqui no Brasil está tendo uma polarização grave sobre a questão de Israel, E nós vamos ver que tem tudo a ver. Embora essa lei, como foi dito aqui pelo texto, que ela será votada, pelo Senado Federal hoje, para aprovar, que a pessoa descanse no seu dia sagrado, embora seja algo que pareça que vai beneficiar os adventistas. Veremos que, na verdade, o tiro vai sair para a culatra. Ao contrário, isso vai prejudicar nós aqui no Brasil de forma extrema, e nós vamos entender por quê. Existe uma polarização muito grande aqui no Brasil sobre a questão de Israel. Nesse momento, muitos deputados, considerados direitistas, da direita, lembrando que Israel é uma nação
de governo direitista, né, que envolve a questão religiosa. Todos os países que têm uma questão religiosa, que tende a ter preferência por uma questão religiosa, normalmente são países voltados à direita, ok? E aqui nós temos no Brasil um governo de esquerda, né, um presidente de esquerda no poder. E acabou de fazer uma declaração de que Israel, né, está cometendo um segundo holocausto na faixa de Gaza, matando palestinos. Isso fez com que Israel declarasse o presidente da República uma pessoa não grata. Isso quer dizer o quê? Uma pessoa proibida de visitar aquele país. Então o presidente do Brasil está proibido de pisar naquele país, no país de Israel. Então existe uma polarização muito grande, tão forte a ponto dos deputados direitistas pedirem aí o impeachment do presidente, né? Não sabemos se o presidente da Câmara vai aceitar esse pedido para levar em frente para ele ser votado. Mas diante dessa polarização, o que tem a ver os adventistas? Tem tudo a ver. Por quê? Os adventistas, aqui no Brasil, está tendo uma polarização muito grande, principalmente sobre igrejas evangélicas se manifestando agora, no início de janeiro de 2024, que a igreja adventista não pode ser considerada uma igreja cristã, mas uma seita, né? Uma seita demoníaca. Existem vários canais, né, como já coloquei aqui no canal, como para que possamos, que eles todos os dias postam lá, dizendo que os adventistas são uma seita demoníaca e não pode ser considerado uma seita cristã. E outras ramificações consideram os adventistas como uma seita judaizante. Por que uma seita judaizante? Porque é uma seita que guarda o sábado, que não é uma seita cristã, mas que guarda o sábado. Resumindo, existe uma polarização aqui no Brasil, com várias igrejas agora reunindo. Nós que estamos dormindo no ponto aí, pensando que as coisas estão normais, mas não estão. Se você pesquisar no YouTube aí, vários líderes religiosos, muitos mesmo, né? Posso colocar aí milhares de líderes locais, de igrejas locais, têm alertado os seus membros a não entrar em contato com os adventistas, né? Considerando o adventista uma seita perigosa, né? Então o que acontece? Aparentemente essa lei que vai ser votada pelo Senado Federal agora, de consciência para a pessoa escolher não trabalhar quando cair no seu dia sagrado da religião dele, né, que tem a ver com a religião dele, isso vai complicar para os adventistas. Por quê? Olha o que se diz aqui essa reportagem do UOL, diz o seguinte: José Genuíno, que é um líder, né, do PT, fala em boicote às empresas judaicas, né, as empresas de judeus, né. CONIP, né, que é a Associação Judaica, repudia a declaração e diz o quê? Antissemita. E chama o ex-deputado federal, né, do PT, José Genuíno, de antissemita. Então isso aqui causou uma comoção muito grave entre os judeus aqui no Brasil. Por quê? Porque essa declaração de Genuíno aqui é a primeira, está relacionada à primeira ação de Hitler antes do Holocausto, antes de exterminar os judeus na Segunda Guerra Mundial. Como nós vemos aqui, tem algumas imagens aqui. Aqui diz o seguinte: a discriminação dos judeus intensificou-se após a subida ao poder do NSDAP, depois de um mês de ataque por membro das Sturmbringer SA, braço paralimitar do NSDAP. As lojas dos judeus e as sinagogas e a elementos de várias profissões. A 1º de abril de 1933, Hitler declarou o boicote nacional aos negócios dos judeus. Então, assim, motivado por o antissemitismo, né, motivado por racismo e várias outras questões, vários outros documentos, né, falsos, né, contra os judeus, que eles eram manipuladores da economia mundial. Hitler declarava
que os judeus eram culpados de a Alemanha estar mergulhada na miséria, né, e ter perdido a Primeira Guerra Mundial. Então, olha que coisa interessante. A Segunda Guerra Mundial ela acontece só em 1939, em 1º de setembro de 1939. Mas, em 1º de abril, anos antes, em 1933, Hitler declarou um boicote nacional aos negócios judeus. Ou seja, a lei alemã, né, nessa época dizia que era proibido comerciar entre alemães e judeus. Os judeus aqui, nesse boicote, eles só poderiam comercializar entre eles não poderiam mais comercializar com outras pessoas ali alemãs. Essa foi a primeira atitude de Hitler, assim, como podemos dizer, como governante, como mandatário contra os judeus. Então, quando José Genuíno diz que é necessário fazer um boicote às empresas judaicas, remete à memória do que Hitler fez com os judeus. Esse foi o primeiro ato. E aqui ele diz que esse boicote é por causa da guerra que está acontecendo em Israel, né? Entre os palestinos e Israel. Aí a pergunta é, mas meu irmão, o que tem a ver com a lei que vai ser votada agora, nessa quarta-feira, né? Que foi votada agora, quarta-feira, do dia 6 de março de 2024. Como diz aqui. O que tem a ver? Que dá direito a pessoa folgar no seu dia de sagrado. É muito simples, meus irmãos. É muito fácil de raciocinar. O raciocínio é muito lógico. A maioria dos religiosos que tem algum dia de guarda aqui no Brasil é muito pouco. Entre adventistas, não temos aí mais de 1 milhão, né? Temos 1 milhão e pouco de adventistas no Brasil. Então, diante de uma população de mais de 220 milhões de pessoas, é um número muito pouco, ok? Os judeus também quase não entram nessa lista, porque a maioria dos judeus residentes do Brasil são empresários, têm os seus próprios negócios. Agora a pergunta é, e a maioria que tem um dia religioso, quem são eles? A maioria que tem um dia religioso é os católicos e os evangélicos, que esses são sim milhões. Os católicos e evangélicos, eles somam aí. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui são informações do G1, né? Pesquisa Datafolha, publicada nesta segunda-feira pelo jornal Folha de São Paulo, aponta que 50%, isso foi feito em 2020 essa pesquisa, né? Que aponta que 50% dos brasileiros são católicos, 31% evangélico. Olha que coisa séria, meus irmãos. De acordo com essa pesquisa, 80% dos brasileiros guardam domingo, irmãos. É isso mesmo. Porque os evangélicos, eles guardam o domingo. Todas as igrejas evangélicas têm um domingo como dia do Senhor. E é 10% dos brasileiros. E 50% dos brasileiros são católicos. Ou seja, 50% dos brasileiros são católicos e 31% são evangélicos. 81%, somando 81% da população brasileira tem preferência para descansar no domingo, porque tem a ver com a religião. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Vocês acham que os adventistas, os judeus, com essa polarização de ódio contra os judeus no Brasil que está tendo agora, você acha que os adventistas terão alguma chance? É óbvio que não. Então, quando essa lei aqui
for aprovada, que será votada hoje, quando essa lei aqui for aprovada, que será votada hoje, isso quer dizer que os adventistas, embora segurados por essa lei, eles vão sofrer perseguições. Por quê? Porque se 80% prefere o domingo, e essa folga no domingo, esse dia, né, coincidir com o seu trabalho, as pessoas falam assim: não, eu trabalho em farmácia, sou católico, quero descansar no domingo. Eu trabalho no mercado, sou evangélico, vou descansar no domingo. Você percebeu para onde vai caminhar essa lei? Então, assim, essa lei aqui vai dar muito mais poder do que os próprios sindicatos estão tendo agora no Brasil. E o adventista vai dizer: eu quero descansar porque eu sou adventista no sábado. A pergunta é: peraí, mas a maioria está descansando no domingo e você está descansando no sábado? Agora imagina, queridos, uma empresa, presta bastante atenção, uma situação hipotética agora. Imagine uma empresa que 80% dessa empresa é católico e evangélico, com essa lei aprovada aqui. E essas pessoas guardam o domingo. Ou seja, aceita, mesmo que não guarde, mas aceita o domingo. E vai pedir apoio dessa lei agora que vai ser aprovada. Fala assim: peraí, amanhã nós não vemos porque está coincidindo com o nosso dia sagrado. Aí o que vão ter que fazer? Vão ter que parar no domingo. E o adventista que está lá, 80% da empresa é 80%, 30% evangélico, 50% católico, e coloca aí 2% de adventista. E os adventistas falam assim: não, eu posso trabalhar no domingo, mas no sábado é minha folga. Peraí, isso não vai entrar em confronto? Porque a maioria vai estar descansando no domingo. Como esse indivíduo vai querer descansar no sábado, sendo que a maioria vai estar descansando no domingo? É óbvio que ele vai ser obrigado a trabalhar no sábado, e essa lei aqui não vai ser válida para ele. Essa lei aqui só vai ser válida para a maioria, que são católicos e evangélicos. Essa lei aqui vai entrar para os adventistas, vai entrar naquela fábula chamada lei para inglês ver. Para os adventistas não vai funcionar. Justamente por causa da polarização contra o judaísmo que está acontecendo agora no nosso país. Okay? E olha que coisa interessante. Depois do boicote que Hitler fez contra os judeus, aí teve a Noite dos Cristais. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Aqui, ó. O que foi a Noite dos Cristais? A Noite dos Cristais, ou vai ter um nome aqui alemão, de 9 para 10 de novembro de 1938, em toda a Alemanha e Áustria, foi marcado pela destruição de símbolos judaicos. Sinagogas, casas, comércios, residências de judeus foram invadidos e seus pertences destruídos. Olha o que aconteceu. No dia 1º de abril de 1933, Hitler faz o boicote aos judeus financeiro. Em novembro de 1938, Hitler proclama, né, tem a questão da Noite dos Cristais, que é dado ordem não para saquear, mas para destruir todos os símbolos judaicos. Nós temos isso aqui, né, nessa reportagem aqui da Folha de São Paulo. Na Noite dos Cristais, a ordem nazista foi de prender, agredir e destruir, sem saquear. Destruir tudo que tem a ver com os judeus. Episódio que completa 80 anos deu início à perseguição judaica que levou ao Holocausto. Então, resumindo, meus irmãos, essa polarização aqui, o próprio presidente do Brasil demonstrando repulsa pela questão judaica, né? Comparando os judeus a Hitler. Lembrando que eu não sou
direitista, né? Eu não tenho aptidão nem para nenhum partido, né? Não tenho, né, preferência por nenhum partido de esquerda ou direita, né? Porque nós adventistas não devemos ter apoio de nenhum partido, porque seremos perseguidos sem apoio de ninguém. Nesses últimos dias nós devemos lançar mão de qualquer partido, qualquer líder político, seja ele de direita ou esquerda. Mas não é de se negar que está tendo sim uma polarização em torno da questão judaica e da questão adventista do Brasil. Essa declaração recentemente do pastor André Valadão, falando que os adventistas é uma seita demoníaca, né, uma seita que não deve ter contato, isso influenciou muitas pessoas que não são adventistas a vermos como um povo estranho. Outros não consideram nós nem como cristãos. Então, quando essa lei for aprovada hoje, né, vai ser votada hoje, esse PL aqui para as pessoas, que vai mudar a CLT para as pessoas, em virtude da sua consciência, do seu dia de folga religioso, folgar, 80% da população brasileira vai folgar no domingo. Por quê? Porque, como vocês viram na pesquisa, 50% é católica e 30% evangélico. Eles vão apelar à questão do descanso aos domingos. E nós seremos a minoria sendo esmagada por querer guardar o sábado. Então, meus irmãos, olha que coisa interessante. Essa lei está sendo votada na calada da noite, enquanto os adventistas estão nos videogames, enquanto os adventistas estão nas televisão, nos filmes, dando gargalhadas, sorrindo, brincando, comendo com os ébrios, vivendo como os ímpios, né? Não estou julgando, mas essa é a realidade. Satanás trabalhando na calada da noite numa lei do Brasil que aparentemente na mente de muitos adventistas que não estudam profecia vai ser uma coisa boa. Ele fala assim: não, irmão, aqui, olha o que está dizendo a lei aqui, irmão. Olha, vai alterar o artigo 67 da Constituição das Leis do Trabalho, da CLT, para assegurar a prestação alternativa ao empregado em virtude da sua causa consciência, que seu dia de guarda religiosa concede com o dia de trabalho das providências. Então isso aqui está falando de um apoio para nós adventistas. Não, irmão, não é apoio para nós adventistas, é apoio para a maioria. A maioria, 80% da população vai aderir ao descanso ao domingo. E uma minoria, que são os adventistas, vai ser massacrado dentro do ambiente de trabalho. Você sabe por quê? Porque se a maioria descansar no domingo, como é que aquele adventista vai descansar no sábado para dar desfalque para aqueles que vai descansar no domingo? Para dar prejuízo? É óbvio que isso aqui não vai funcionar. Isso aqui só vai dar apoio à maioria. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos proteja, meus irmãos. O nosso povo dorme em sono profundo e Satanás está trabalhando pelas beiradas para nos destruir e nos perseguir, enquanto nós dormimos em berço esplêndido. Que Deus tenha misericórdia do seu povo na terra. Vamos dar uma olhada aqui nesse site. Flexibilização de folgas de acordo com crenças religiosas. Segundo a crescente debate sobre a adaptação dos direitos trabalhistas de acordo com convicções religiosas dos trabalhadores, o projeto de lei está em tramitação na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. O PL propõe que os trabalhadores tenham a liberdade de escolher um dia de sua folga semanal, coincidindo assim com suas práticas religiosas. Imagine, meus irmãos, a confusão que isso vai dar. Sendo que 80% do Brasil soma católicos e protestantes. Como funciona o processo do projeto? Relatado pelo senador Marco do Malta, o projeto sugere que os trabalhadores, mediante um acordo com o empregador, possam optar por descansar em dias distintos ao usual, como sábado, para atender a exigência da sua fé.
Para o senador Paulo Paim, presidente do CDH, a proposta merece apoio, pois busca garantir direitos dos trabalhadores e servidores públicos a folga nos dias de sua guarda religiosa. Além disso, o projeto de lei atende sua proteção a contemplar o direito de uso de direito religioso no local de trabalho, desde que não há justificação legal para a proibição. Sempre Satanás apresenta benefícios, né? Benefícios para a sociedade e empresa. O texto destaca também a importância desse projeto não apenas para a vida dos trabalhadores, mas também para a sociedade e empresas. Ele defende que a liberdade religiosa é um princípio fundamental que precisa ser respeitado e protegido a ser posto em prática. Contribuirá para a preservação da diversidade cultural e a promoção da dignidade humana. Então, meu irmão, isso aqui é uma farsa, é uma mentira, porque nós sabemos que a maioria ganha. Não tem como uma empresa que tem 80% de pessoas que guardam domingo vai dar apoio para aqueles que guardam sábado. Como, meu irmão? Vai dar desfoque na empresa? Como? Não tem como. Você mesmo pode usar de forma lógica. Imagine você tendo uma empresa que tem muita entrega para fazer, ou seja, muita produção ali, e os seus funcionários 5% guardam o sábado e 80% guardam o domingo. Como é que vai ficar essa lei aqui? Aí vamos supor, se 80% guarda o domingo, você vai dar folga para a maioria, é óbvio. E aquela minoria lá? E se ela dá desfalque no sábado, como é que vai fazer? Vai prejudicar a maioria. É óbvio que isso não vai dar certo, meu irmão. Isso aqui é uma coisa disfarçada de benéfico, mas é o demônio agindo nas leis do Brasil para levar o povo a uma perseguição futura, ao povo adventista, uma perseguição futura. É só agir um pouco com lógica que você vai entender que isso aqui parece que é disfarçado de coisa boa, não é. As empresas vão começar a perseguir os adventistas a partir dessa lei aqui. Você pode ter certeza. Porque nenhum dominguista vai querer descansar no domingo, tendo muito trabalho para fazer no sábado, enquanto os adventistas estão em casa descansando no sábado. Não tem como, meu amigo. Deus tenha misericórdia de nós. Abre a mente dos nossos governantes antes que seja tarde demais, e do nosso povo que anda dormindo numa grande escuridão e não acordou ainda pela realidade. Que Deus tenha misericórdia de nós. Veja agora um vídeo do deputado aqui, famoso aqui no Brasil, chamando aí as igrejas a guardar um dia. Que dia é que ele está falando aqui, meus irmãos? E vocês ainda acham que os adventistas terão alguma chance diante dessa lei? Que Deus tenha misericórdia de nós. Lembra-te de guardar o dia sagrado, que para nós hoje é o domingo. Não troque o seu domingo de adoração por praia, por churrasco com a família, por capítulo do Big Brother, por cinema com seu amigo. O domingo é o dia do Senhor. Voltemos a adorar a Deus de manhã na escola bíblica dominical, ensaio da mocidade, cultos, e à noite o culto de adoração a Deus vivo. Neste vídeo falaremos sobre o boicote nazista às empresas de judeus, o primeiro passo rumo ao terrível Holocausto. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. No século IV d.C., o Império Romano se estendia por toda a orla do Mediterrâneo e muito mais além, alcançando as Ilhas Britânicas e muitas áreas que hoje correspondem ao oeste da Alemanha, com os judeus também acompanhando o avanço das legiões e se estabelecendo nas cidades fundadas por Roma, com as primeiras comunidades judaicas se estabelecendo no que é hoje a Alemanha por volta do ano 320 d.C. Durante quase 700 anos, os judeus viveram e prosperaram na Europa Central, mas começaram a ser ferozmente perseguidos durante as Cruzadas, que tiveram início por volta do ano 1095.
Com grandes e poderosos exércitos europeus marchando pela Europa em direção à Terra Santa e à cidade de Jerusalém, os judeus, vistos pelos cristãos da época como os responsáveis pela morte e crucificação de Cristo, foram perseguidos, despojados dos seus bens e negócios e, não raro, eram feridos e até mesmo assassinados. Começou ali, entre os séculos X e XI, a perseguição aos judeus na Europa, com fases de menor e maior intensidade, como durante a Peste Negra no século XIV, quando perto de 60% de toda a população na Europa foi dizimada pela peste bubônica. Como os judeus eram perseguidos há séculos, se estabeleceram em comunidades mais ou menos fechadas, e como, por motivos religiosos, tinham melhores hábitos de higiene em comparação com os cristãos, a peste não atingiu tanto essas comunidades, criando-se ali o mito de que os judeus eram os causadores da peste, aumentando ainda mais a perseguição que já sofriam. Tudo isso culminou em 1555 com uma bula do Papa Paulo IV que restringiu muito a vida e as liberdades dos judeus europeus. Dentre as restrições estava a obrigação de usarem um distintivo amarelo, bem como profundas limitações com relação à propriedade, comércio e atividades bancárias. Foi também naquela época em que começaram a surgir os guetos, com grandes potências europeias da época como Veneza, criando guetos que eram trancados pelo lado de fora todas as noites para impedir que os judeus andassem livremente pelas ruas da cidade. No início do século XIX, durante as guerras napoleônicas, o nacionalismo europeu levou a uma nova onda de perseguição contra os judeus, com a situação dos judeus só começando a estabilizar e a melhorar na segunda metade do século XIX, principalmente na Alemanha. No início do século XX, a comunidade judaica alemã era uma das maiores e mais prósperas da Europa, com os judeus totalmente integrados em todos os aspectos da vida cotidiana alemã, sem qualquer restrição comercial, econômica ou profissional. Por isso, quando a Primeira Guerra Mundial começou em 1914, os judeus se apressaram em responder ao chamamento às armas. E de fato foram, em termos percentuais, o grupo étnico e religioso minoritário na Alemanha com a maior participação naquele conflito, com mais de 70 mil se ferindo e 12 mil morrendo no cumprimento do dever. Após o fim daquele conflito, durante a chamada Alemanha de Weimar, os judeus mantiveram uma grande participação na sociedade alemã, inclusive na política, com judeus atuando como ministros de pastas como a do interior e até mesmo dos negócios estrangeiros. No entanto, naquele mesmo período, movimentos extremistas começaram a alimentar o antissemitismo alemão, com destaque para um grupo de baderneiros que em 1920 resolveram fundar o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, mais conhecido como Partido Nazista. O partido foi fundado por Anton Drexler em fevereiro de 1920, com Hitler assumindo a sua liderança em julho de 1921, iniciando uma fase de rápida expansão através de discursos extremistas bastante inflamados que, dentre outros absurdos, culpavam os judeus pela derrota alemã na guerra, aquilo que muitos extremistas chamavam de punhalada pelas costas. Hitler e os seus seguidores, ignorando a profunda crise social e econômica que tinha se instaurado na Alemanha nos últimos anos do conflito, uma crise tão profunda que obrigou o Kaiser Wilhelm II a abdicar, abrindo caminho para a derrota alemã na guerra, afirmava, sem provas, que o maior culpado pela derrota alemã era um tal de complô entre judeus e comunistas. Através desses discursos, Hitler pegou no antissemitismo histórico que, como demonstrei aqui, existia há séculos na Europa, deu uma nova roupagem a esse antissemitismo e, acrescentando o comunismo, criou um inimigo fictício comum capaz de atrair uma grande parcela da população alemã, que durante a República de Weimar estava enfrentando uma das maiores e mais graves crises econômicas da história do país.
Graças a táticas de oratória e da exploração da crise e do antissemitismo, Hitler reuniu milhões de seguidores, resultando, em 30 de janeiro de 1933, na sua chegada ao cargo de chanceler alemão, o equivalente a primeiro-ministro. Hitler, agora como chanceler, intensificou ainda mais o seu discurso extremista e antissemita, lançando as SA, o braço paramilitar do Partido Nazista, formado por fanáticos arruaceiros, em uma onda terrível de violência, assédio e perseguição aos judeus na Alemanha. Com o antissemitismo sendo elevado à categoria de política de Estado, os judeus de todo o mundo começaram a protestar, resultando, em março de 1933, em um boicote internacional antinazista, principalmente nos Estados Unidos e no Reino Unido. Realizaram-se uma série de marchas de protesto contra o antissemitismo estatal alemão, com destaque para o de Nova York, em 27 de março de 1933, que reuniu 55 mil pessoas no Madison Square Garden. Esses protestos antinazistas coincidiram com uma grande vitória do Partido Nazista nas eleições de março de 1933 para o Reichstag, com Hitler usando essa vitória política e o boicote antinazista para intensificar os ataques contra os judeus alemães, resultando, no dia 1º de abril de 1933, no primeiro boicote nazista contra empresas de judeus. Durante aquele dia, grupos paramilitares das SA fecharam lojas, consultórios, escritórios e indústrias de judeus por toda a Alemanha, com estrelas de Davi e slogans antissemitas sendo pintados nas fachadas e nas casas de judeus. O boicote foi um fracasso, tendo sido ignorado por grande parte da população alemã, mas foi amplamente divulgado como uma vitória por Joseph Goebbels, o chefe da máquina de propaganda nazista. Os judeus alemães não sabiam, mas aquele boicote foi apenas o primeiro passo de uma intensa e terrível campanha antissemita. E apenas 7 dias depois, em 7 de abril de 1933, Hitler assinou a infame Lei para a Restauração do Serviço Civil Profissional, uma lei através da qual apenas arianos puros, com certificado, podiam ocupar cargos como professores, juízes e funcionários públicos. Imediatamente após a publicação da lei, praticamente todos os professores, juízes, promotores e médicos judeus foram demitidos dos seus empregos, com o governo nazista permitindo que continuassem atuando nas suas profissões, desde que apenas para outros judeus. Pouco mais de 2 anos depois, em setembro de 1935, outra lei nazista infame foi aprovada, as Leis de Nuremberg, um conjunto de leis racistas e antissemitas que, dentre outras coisas, proibiam o casamento e relações sexuais entre judeus e arianos alemães. Essa lei também retirou a nacionalidade alemã a todos os judeus, com famílias judias inteiras, que há séculos eram alemãs, ficando, da noite para o dia, sem nenhuma nacionalidade. Em novembro, as leis de Nuremberg foram ampliadas, passando a incluir ciganos e também negros. Em 1938, todos os judeus alemães viviam no subemprego, marginalizados e realizando trabalhos mal pagos apenas para a comunidade onde viviam, e não tinham direito à propriedade ou negócios em nome próprio, com muitos sujeitos inclusive à esterilização forçada. E foi em novembro daquele ano que a perseguição aos judeus na Alemanha aumentou ainda mais após aquela que ficaria conhecida como a Kristallnacht, a Noite dos Vidros Partidos, em referência à quantidade de vidros espalhados pelas ruas após os nazistas destruírem lojas, oficinas, negócios e principalmente sinagogas. Após esses ataques, as prisões de judeus aumentaram exponencialmente, com mais de 30 mil tendo sido enviados para campos de concentração. E por isso, em setembro de 1939, no início da Segunda Guerra Mundial, os judeus já formavam o maior grupo dentro dos terríveis campos nazistas.
No final daquele ano, após a conquista alemã da Polônia, os nazistas ficaram com um grande problema em mãos: o que fazer com os milhões de judeus que viviam na Polônia ocupada. A solução provisória encontrada foi a criação de gigantescos guetos nas principais cidades polonesas. Mas em 1941, com o início da invasão alemã da União Soviética, essa solução deixou de ser viável, com os nazistas definindo, em 20 de janeiro de 1942, a chamada solução final para aquilo que viam como o problema judeu, começando ali o terrível Holocausto, um esforço coordenado de genocídio que deixou 6 milhões de judeus mortos na Europa. E tudo aquilo começou com um boicote nazista às empresas de judeus em 1933. Por isso, hoje, em pleno 2024, ver figuras públicas e dirigentes políticos pedirem ou acharem interessante o boicote a empresas de judeus nos remete de volta ao início de um dos períodos mais grotescos e sombrios da história humana. Pedir o boicote a empresas de judeus é muito mais do que antissemitismo. É flertar com o maior e mais hediondo crime alguma vez cometido contra a humanidade.